Olá, queridos amigos do canal Rosângela Serva do Senhor. Que alegria estar mais uma vez aqui com você para compartilhar um pouco da palavra de Deus nesses dias turbulentos que estamos vivendo, momentos de angústia, momentos em que estamos nos inquietando. Mas esse momento é providencial. Deus quer que nós voltemos os nossos olhos para estudar as profecias, para buscar um relacionamento mais íntimo com Deus. Então, neste momento, eu quero convidar você para abrir a Santa Palavra, as Santas Escrituras no livro do profeta Daniel. Vamos ver o que Daniel aqui, na profecia de Daniel, no capítulo 8 de Daniel, no versículo 14. Vejamos que algo muito interessante tem aqui escrito para nós, que vivemos os últimos dias deste planeta. Aqui diz: e ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui, queridos, Daniel fala de um cômpito de tempo que começou em 457 a.C. e foi até 1844, aquela grande explosão evangelística feita por Guilherme Miller e aqueles nossos queridos irmãos do passado, os nossos irmãos os pioneiros. Aqui dão 300, nós temos aqui 2300 dias, ou seja, foi um tempo em que Deus computou para que aquela história fosse realmente contada. E a partir de 1844, os nossos olhos voltaram-se para o santuário de Deus, o santuário celestial. Jesus ficou no lugar santo do ano 31, ele ficou ali até 1844. E ali, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus sai do lugar santo e entra no lugar santíssimo. Então, nesse momento, queridos, há uma obra toda especial. Há uma obra que vai se iniciar no santuário celestial, no lugar santo, chamado juízo pré-advento. Nós estamos vivendo nesse juízo pré-advento desde aquela época, 22 de outubro de 1844. Nós também chamamos isso de dia da expiação. Era aquela grande festa da expiação, quando todo Israel colocava a sua vida em dia, quando todo Israel em contrição com Deus passava aquele dia em contrição, com pensamento voltado para os seus erros, pedindo arrependimento a Deus. Então esse momento aqui que nós estamos vivendo também no dia da expiação, é momento de estarmos o quê? Buscando a Deus em jejum, em oração, em lágrimas, em choro, clamando que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Eu queria compartilhar com você, aqui nesse livro, Serviço Cristão, o que irmão White fala, o que nós vamos compreender. O que o povo de Deus precisa compreender? Ela vai dizer aqui, na página 77 desse livro: os que se colocam sob a direção de Deus para ser por Ele guiados compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. Não tem segredos para nós que estamos acompanhando a corrente dos acontecimentos. Nos é exigido, sim, irmãos, saber com certeza os momentos finais da história desse mundo. O que às vezes acontece é que nós estamos desviando os nossos olhos da verdade presente, do que nós temos que estudar efetivamente nesse momento, desse ponto da história terrestre, estamos desviando os nossos olhos para mensagens mais açucaradas, para mensagens que não são pertinentes a esse momento em que estamos vivendo. Queridos, a verdade presente para o dia de Noé era: o dilúvio virá. E Noé passou 120 anos concentrados unicamente nesse tema: o dilúvio virá, pregando todos os dias essa mensagem. Aqui, ainda complementando a irmã White, no livro Primeiros Escritos, o que ela vai dizer aqui? Ela fala algo muito interessante, queridos. Vejamos aqui na página 63 do livro Primeiros Escritos. Ela diz assim: há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente
que o rebanho necessita agora. Quer dizer, às vezes nós desviamos tanto da verdade presente. Em que consiste a verdade presente? Você pode perguntar. A verdade presente, queridos, significa o santuário celestial. Essa obra mediadora de Cristo exclusivamente do santuário celestial. A obra de Jesus Cristo nesse juízo pré-advento. A lei de Deus. Como a lei de Deus vai ser anulada em nossos dias, está muito próximo de que toda a humanidade vai pisar a lei de Deus. Ficaremos só nós, um pequeno grupo, defendendo a lei de Deus, sobretudo o Santo Sábado. E ela continua dizendo: tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade presente para se demorarem em assuntos que não são de molde a unir o rebanho e santificar a alma. Satanás tirará proveito e toda a vantagem possível para prejudicar a causa. Ela complementa dizendo: mas assuntos como o santuário, em conexão com os 2.300 dias, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, são perfeitamente apropriados para esclarecer o passado movimento adventista e mostrar qual é a presente posição, estabelecer a fé do vacilante e dar a certeza do glorioso futuro. Esses, tenho frequentemente visto, são os principais assuntos sobre os quais os mensageiros devem demorar. Esses são os assuntos, estudar Daniel, estudar Apocalipse. Inclusive ela diz que Daniel e Apocalipse deveriam ter sido encadernados juntos, porque são livros proféticos que dizem respeito aos nossos dias. Nós precisamos sim compreender, queridos, muitas mensagens lindas e maravilhosas. E às vezes nós estamos assim, deixando de estudar toda essa gama de informações da volta de Jesus, informações preciosas que nós temos que saber antes que as coisas aconteçam. Por que ela vai dizer aqui em eventos finais? Eu tenho as duas versões aqui. Estudem Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 é um tema que vocês precisam conhecer antes do tempo de angústia. E nós estamos adiante do tempo de angústia, está aí adiante de nós. Logo, logo acontecerá o tempo de angústia. E quais são os segredos que esse tempo de angústia tem, que precisamos compreender antes que ele venha sobre nós? É o que vamos estudar durante essa semana. Então, esses dias eu quero compartilhar com vocês o que vai acontecer no tempo de angústia. Quantos dias irão durar o tempo de angústia? Qual será a data, provavelmente, do início do tempo de angústia? O que nós, como cristãos, precisamos fazer, precisamos ter em mente para nos preparar para esse tempo de angústia? Queridos, dois grupos nós estamos vendo já se desenhando no panorama final da história desse mundo. Jesus tem um grupo extremamente concentrado, extremamente ali buscando estudar as Santas Escrituras, o espírito de profecia, para poder assim se levantar como troféu nas mãos de Deus, tocando a grande trombeta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem outro grupo alheio, muito alheio, achando que nós temos ainda muito tempo pela frente, que ainda estamos distante das coisas, dos acontecimentos finais. Eu quero lembrar você que os acontecimentos finais serão como um relâmpago, acontecerão muito rapidamente e pegarão muitos de surpresa. Por isso que eu estou convidando a você para estudar cada vez mais as santas profecias que Deus tem para cada um de nós. E aqui, queridos, tem algo interessante. Ela falou que temos que estudar os 2.300 dias, né? Aquele período de tempo, de anos. Vejamos o porquê. Quando esse tempo terminou, o que realmente nós precisamos ter em mente? O que aconteceu? Aqui ela vai dizer, né? Como esse grupo está dividido. Vi alguns, estou lendo aqui, primeiros escritos, estou lendo aqui na página
269, o capítulo A Sacudidura. Ela diz assim: vi alguns com forte fé e clamores agonizantes a lutar com Deus. Seu rosto estava pálido e apresentava sinais de profunda ansiedade que exprimia a sua luta íntima. Firmeza e grande ansiedade, firmeza e grande fervor estampavam-se-lhes no rosto. Grandes gotas de suor lhe caíam da fronte. De quando em quando se lhes iluminava o semblante com sinais da aprovação divina. E novamente o mesmo aspecto severo, grave e ansioso lhes voltava. Anjos maus se ajuntavam em redor, projetando trevas sobre eles, para excluir Jesus de sua vista e para que seus olhos se voltassem para as trevas que o cercavam e assim fossem levados a duvidar de Deus e a murmurar contra ele. Ou seja, aqui nós vemos uma grande luta, esta luta desses dias que nós estamos imersos nessa luta, nessa agonia, a lutar com Deus, a pedir a Deus: dá-me o teu espírito, dá-me força, me segura em tuas mãos, me mostra, Pai, que momento é esse que estamos vivendo. E aí ela complementa realmente dizendo: alguns eu vi que não participavam dessa agonia e lutas, pareciam indiferentes e descuidosos, não se opunham às trevas que os rodeavam, e estas os envolviam semelhantes a uma nuvem densa. Os anjos de Deus deixavam estes e iam em auxílio dos que se afligiam e oravam. Vi anjos de Deus apressarem-se para assistir a todos os que lutavam em suas forças, e a fim de resistir aos anjos maus, e procuravam auxílio, clamando a Deus com insistência. Ela vai dizer: perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que é o que? Esses dois grupos. A sacudidura nada mais é do que isso, irmãos. Um grupo extremamente focado nas coisas do alto. Um grupo extremamente isolado, buscando, ajoelhando no seu quarto, ali no seu isolamento do seu quarto, derramando gotas de lágrimas, pedindo a Deus: me explica, me dá o teu espírito, me fortalece para passar por esses momentos angustiosos. E outro grupo descuidado. Nada a acontecer, tudo isso faz parte das condições do tempo. Queridos, eu quero convidar você esta semana a estudar conosco. Nós vamos falar para vocês coisas que talvez você não tenha ainda se apercebido. Por exemplo, a ressurreição especial é um assunto desta semana. Você sabe que ressurreição especial é essa? Quem é que vai... Quais os nossos irmãos que estarão conosco? Quando às vezes eu tenho pregado por aí falando que os pioneiros estarão conosco e passarão 40 dias conosco, as pessoas ficam inquietas, mas eu quero mostrar para você essa verdade na palavra de Deus e no Espírito de Profecia. 40 dias estarão conosco nos tempos finais, agora antes da volta de Jesus. Quero falar para você também o que é essa sacudidura, como nos preparar para que Deus possa realmente capacitar cada um de nós. Eu também quero nesta semana comentar com você um aspecto muito interessante. Alguns irmãos têm me mandado imagens, essas imagens no céu que têm aparecido em Salvador, em Fortaleza, em Santo André, lá em São Paulo, em outros lugares do mundo, e os irmãos estão preocupados com essas imagens que formam Jesus, formam o rosto de anjos, tocam trombetas. Queridos, nada disso é segredo para você e para mim, nós que estudamos as Santas Escrituras. Isso nada mais é do que o engodo de Satanás, que já está no seu início, para conduzir muitos à perdição e, se possível, enganariam até os eleitos de Deus. Que Deus possa realmente abençoar a sua vida, encha seu coração das alegrias do céu.
Vamos continuar firmes e fortes em Jesus, porque Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Coloquemos os nossos olhos em Jesus para que Ele possa nos ensinar, que o Espírito Santo nos capacite com poder e grande glória. Em nome de Jesus. Amém.